Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um direto aqui na Quarentena da Bola e é novamente o momento de dar voz ao Campeonato de Portugal, dar voz ao futebol não profissional, que quem acompanha a Quarentena da Bola ao longo destes últimos 2 meses sabe perfeitamente que é algo que é muito caro para mim, muito querido para mim e que faço questão de, enquanto existir essa disponibilidade, de o ir fazendo. E hoje temos connosco 2 presidentes, 2 clubes históricos, com uma história muito bonita no futebol português. Jorge Neves, presidente do Benfica Castelo Branco, a quem começo desde já por agradecer a presença e a disponibilidade, presidente, para estar aqui hoje. Muito obrigado, eu também agradeço. Boa tarde ao Rémulo, muito obrigado por este convite. Um cumprimento também muito especial ao Romão, porque é um homem também que nos defende, não é? Defende os mais pequenos, e também um cumprimento ao Rui Pedro Silva. E pronto, esperar que esta possa ser, digamos aqui, uma situação muito agradável em que possamos conversar aqui e dar a conhecer um pouco são os nossos clubes, os nossos anseios, as nossas frustrações. Muito obrigado, Presidente, e agradecer também ao Presidente Rui Pedro Silva do Vianense, já agora dando os parabéns, em meu nome, obviamente do Romão e de toda a gente que gosta de futebol, de ver o Vianense, o histórico Vianense, de regresso ao futebol nacional, e obrigado pela disponibilidade também para estar aqui hoje connosco. Ora, muito boa tarde, Rémulo, boa tarde a todos aqueles que acompanham este seu programa. Sei que são muitos, e a primeira nota realmente é para... E isto tem sido um bocado a forma como nós temos olhado para a nossa vida clubística, é vermos onde à partida pensamos que estão dificuldades e encontrar as possibilidades que nos poderão fazer e trazer algo positivo. E o Rémulo fez isto e fez isso muito bem, e realmente hoje este espaço é um espaço de eleição no futebol nacional, e portanto o agradecimento e também o elogio pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Naturalmente também uma saudação especial para o Romão Afonso, que vem efetuando em defesa do Campeonato de Portugal, de onde nós não gostaríamos de ter saído e onde nós pretendíamos regressar há muito tempo. Só este ano foi possível, em condições muito especiais, mas fica o resultado. Uma saudação também para o Jorge Neves e para o Benfica Castelo Branco e para a bonita cidade de Castelo, apesar de que no top dos tops naturalmente está a Viana do Castelo, a mais bonita de Portugal, e tem relação a isso. Cada um tem que defender a sua dama, poderá ficar no lugar. Uma saudação e um forte para os sócios, adeptos e simpatizantes do grande Sport Clube Vianense. Muito obrigado, Presidente. Aos 2 Presidentes, novamente, um grande abraço também à gente de Castelo Branco e de Viana do Castelo. E como eu disse há pouco, é muito bom ver clubes como os vossos no Campeonato de Portugal e também o regresso de outros clubes históricos e de clubes também com muitas tradições e muito enraizamento nas suas regiões. De resto, é uma das forças do Campeonato de Portugal, o campeonato mais abrangente do futebol nacional, convém dizer. Romão, boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Sei que este horário para ti é difícil, mas reiterar o que eu digo sempre, realmente até à Quarentena da Bola aparecer, a Quarentena da Bola só tem 2 meses, durante muitos anos a tua página foi a única voz do Campeonato de Portugal, e por isso para mim é um enorme prazer ter-te aqui comigo semanalmente para abordarmos aquilo que nos apaixona, e hoje vamos começar exatamente por ti, porque vocês hoje têm um post na vossa página, têm tido vários que vamos hoje falar e que entroncam nos temas que temos hoje para refletir, e dizer mais uma vez que o que fazemos aqui é refletir, não é criticar, nem elogiar, é refletir, dar a nossa ideia, dar a nossa visão e tentar com isso contribuir para que seja um Campeonato de Portugal melhor, mais forte, um futebol português, no fundo, melhor. E, como eu dizia, no post de hoje vocês analisam algo muito interessante que tem a ver com o modelo. Portanto, o regulamento saiu, a proposta de regulamento para a próxima época. Há a questão de 56 equipas vão fazer apenas 22 jogos numa época, e depois há a questão das equipas B, ou seja, que já aqui debateste, por exemplo, por clubes como o Tirsense, o Brito, o Lourinhanense, o Ovarense, que no teu entender e da página e que eu subscrevo deveriam ser tidos em conta e não as equipas B. Mas há a questão do modelo, realmente, 56 equipas que fazem apenas 22 jogos numa altura em que, e nós falamos muito sobre isso, eu vou já perguntar aos presidentes, até preparar a próxima época é uma tarefa hercúlea, tendo em conta o que se está a passar. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Só dizer que antes da quarentena não éramos os únicos que defendíamos o Campeonato de Portugal. Sim, eu acho que muitas vezes rotulamos com isso, mas pronto, e felizmente cada vez mais tem. Se calhar fomos um bocado pioneiros nesse sentido, mas há
há muito boa gente, e as rádios locais, os jornais locais, mesmo páginas locais que acompanham muitas vezes a Distrital e muitas vezes não têm o protagonismo que merecem. E nós muitas vezes têm aparecido algumas páginas também de divulgação do Campeonato de Portugal e nós não temos absolutamente nada contra. Não queremos ser donos de nada, queremos realmente promover esse campeonato, e quanto mais gente houver a fazê-lo com qualidade, achamos que serão todos muito bem-vindos. Em relação a esta proposta de hoje, eu acho que está aqui o Presidente e está aqui o Presidente Jorge Neves, que sofreu e sofre ainda continuamos a sofrer. Sofremos todos, não são só aqueles 6 clubes, claro, acho que sofremos todos um bocado, que quem gosta de futebol e quem gosta de realmente das coisas, as coisas bem feitas, acho que não há ninguém que não consiga sofrer com isto. E pronto, e continuamos com esta história, e mesmo que tudo fique assim, acho que acima de tudo será uma página negra, na minha opinião, sobre tudo aquilo que aconteceu e das decisões que foram tomadas, e acho que acima de tudo quem decidiu deverá, se isto continuar assim, poderá mudar, mas pronto, mas já passou algum tempo sobre tudo isto, e já causou muito transtorno, certamente, mesmo que acabe por ir ao encontro do que os 6 clubes queiram, mas já há um transtorno que isso é irreparável, e eu acho que acima de tudo quem tomou essas decisões, acho que deverá meter um bocado a mão na consciência e também perguntar-nos porque é que agora que no futsal a mesma entidade teve decisões diferentes, e teve decisões que eram aquelas que todos que nós queríamos, simplesmente, não era mais nada, e vermos as mesmas pessoas a tomarem essa decisão, mas para outra modalidade, faz-nos um bocado de confusão. E acho que deviam refletir acima de tudo sobre tudo isto. Para dizer que este modelo que foi hoje apresentado já o conhecíamos já há 3 semanas, mais ou menos, quando soubemos que o Bienense do Presidente Rui Pedro ia subir e as outras equipas, e já sabíamos mais ou menos estas ideias, já foram essas que foram transmitidas. Hoje ficamos a saber que passado 3 semanas nada mudou, mesmo que a nossa página tenha escrito, mesmo que muitos clubes tenham escrito, mesmo que muita gente, a opinião pública em geral tenha escrito sobre isto, nada mudou, embora sabemos que isto não é uma proposta definitiva, no regulamento definitivo é uma proposta, mas eu acho que mesmo para isso, acho que não cabe na cabeça de ninguém. Acho que não cabe na cabeça de ninguém 56 clubes fazerem 22 jogos. Eu acho que isto é contraprodutivo, não é? Eu já tive... Já sabemos de alguns jogadores que têm convites de Campeonato de Portugal e Distrital, que financeiramente podem não estar bem esses jogadores, e sabemos tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos, que se calhar optam mais depressa por ir para a Distrital, porque lá vão jogar 9 meses, 10 meses, não é? E vão receber esse salário, e mais as Distritais em princípio vão ter mais jogos, não é? Porque as Distritais aumentaram, todas, ou a maior parte delas todas, por causa de terem subido equipas das Distritais de baixo, ou seja, ainda vão ter mais jogos. E há jogadores que todos os 100, 200 euros por mês, ou 300, ou 400, ou quanto forem, fará falta, e acabam por optar por ir para a Distrital. E pronto, é mais uma forma de complicarmos um campeonato bonito e um campeonato que está em crescendo, e essa é a nossa reflexão que fizemos. Acho que facilmente conseguiríamos um modelo onde as equipas poderiam ter mais jogos, não é? Todas essas equipas. E pronto, em relação às equipas, acho que não há nada a fazer, acho que aqui ainda foi pior, porque acabaram por ter a mesma ideia, manter a mesma ideia e justificar essa ideia com o campeonato da Liga Revelação. Acho que agora aí é que não faz qualquer sentido. Acho que é a velha história portuguesa. Queremos colocar as equipas onde queremos alterar os regulamentos como queremos e fazemos o nosso fato à nossa medida. Mas sei lá, acho que podiam ter arranjado qualquer justificação, mas agora da Liga Revelação, que não tem ligação a nada, não é? Não dá ligação direta, competitiva a nenhum campeonato, nem para cima nem para baixo, e agora lembram-se que de prejudicar, entre aspas, aqueles se calhar pessoas não sabem, nós temos que
que nós temos a proposta de ser o Brito, o Tirsense, o Lourinhense e o Alvarense, é porque os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol dizem que se houver convites a equipas para ingressar serão aquelas das maiores associações distritais, e pronto, está representado aqui Lisboa, Porto, Braga e Aveiro, que são legitimamente esses distritos, e era por isso que entendemos. Ou seja, isso acaba por ter uma legitimidade. Porquê? Porque os distritais têm uma ligação direta ao Campeonato de Portugal. Agora a Liga Revelação, e nem estamos a falar da mesma equipa, porque uma equipa sub-23 não é equipa, embora o clube seja o mesmo, não é a mesma equipa. Uma equipa sub-23 é uma equipa B. Por isso, acho que não faz qualquer sentido. Eu acho que sinceramente, acho que não faz muito sentido. E depois é assim também, se não formos nós a falar, os jornais não vão falar, não é? Porque não adianta dizer porquê que não falam, e a opinião publicitária ainda se bate palmas e tudo mais, e pronto, e tudo passa. Por isso é que achamos que devemos falar, e nós vemos a opinião pública, e nós temos recebido, é curioso, estamos a receber muitas mensagens, não só agora, mas nos últimos tempos, muitas mensagens de pessoas que não têm ligação nenhuma a clubes do campeonato, não têm ligação nenhuma ao campeonato em si, mas que dizem que tudo aquilo que se passa não faz qualquer sentido. E é uma pena, como eu disse há bocado, um campeonato em crescendo, um campeonato com cada vez mais seguidores, e todas estas coisas que nada beneficiam a imagem do campeonato. Mas acredito se calhar é nestas fraquezas que acabamos por fazer forças, e acredito que apesar de tudo iremos sair mais reforçados neste trabalho. Obrigado, Romão. Presidente Jorge Neves, aliás, o Presidente Luís Torres, o Presidente do FAF, etc., também já estão a ver o programa. Um abraço para eles. E vamos fazer aqui a ligação, ou seja, como é que se prepara a próxima temporada? Primeiro, faça este modelo, porque há realmente este risco de 56 equipas fazerem 22 jogos, mas numa situação como está o Benfica Castelo Branco, que ainda luta pela aspiração legítima que tem, juntamente com os outros 5 clubes, de verem algo ser alterado em relação àquilo que foi a decisão da Federação, principalmente se tivermos em conta que no futsal tomou uma decisão bem diferente e mais parecida com aquela que vocês pretendiam que fosse tomada também para vocês, mas acima de tudo, como é que estão a viver este momento e como é que estão a preparar a próxima época no meio de toda esta indefinição também, não é? Naturalmente muito difícil. Um cumprimento mais uma vez a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, nomeadamente para os meus companheiros, o Luís Torres, o Jorge Fernandes, o Armindo Ramos, enfim, todos aqueles que estão a ver isto, e realmente dizer que é muito complicado, porque nós estamos numa situação em que praticamente ainda não acabámos de arrumar uma casa e já estamos a começar a pensar em entrar noutra, não é? Todo este processo é um processo muito, muito complicado, muito inexplicável, acima de tudo com uma ausência muito grande de lógica e completamente injusto, porventura ilegal, onde não há equidade. E, portanto, perante isto, e respondendo, digamos, à sua questão relativamente aos 6 clubes, nós continuamos juntos, todos os dias falamos, fazemos várias reuniões, discutimos muito, pomos muitas coisas em cima da mesa e, acima de tudo, penso que estamos muito unidos e estamos a dar de alguma forma o exemplo de que o futebol pode unir as pessoas. Nós podemos ser adversários e iríamos ser com certeza adversários no campo, iremos ser com certeza no futuro, mas de qualquer forma percebemos que era importante que mantivéssemos aqui uma consonância de objetivos, que estivéssemos juntos e que lutássemos e que conversássemos em perfeito pé de igualdade, num espírito muito democrático, e isso sem dúvida que, para mim, que estou exatamente há um ano no dirigismo desportivo, é muito bom, e eu revejo muito neste tipo de situações. Continuaremos, e penso que mais à frente podemos falar um pouco mais sobre esta questão, mas relativamente a como é que se prepara. Era aquilo que eu lhe dizia há pouco, nós ainda estamos, e repara, estes clubes podiam ter acabado, tal como todos os outros do Campeonato de Portugal, ter acabado a prova em março. E, portanto, estivemos mais 2 meses completamente focados, completamente direcionados para o play-off, tentando, enfim, motivar, arranjando novas metodologias, porventura novas questões que eram importantes para que as nossas equipas, pudessem estar em condições de chegar ao play-off e terem uma boa prestação.
Perante esta situação, desde maio, e como se sabe que foi nessa altura que tivemos esta notícia de que não iria haver play-off, naturalmente que em termos administrativos continuamos nesta luta, em termos de organização, começámos aí, no nosso caso, a tentar perceber exatamente o que é que iríamos fazer. Repare, com todas as indefinições que existem, já há pouco o Romão aqui falou nisso, porque eu tenho opinião, e penso que todos têm, isto é uma unanimidade e uma inevitabilidade, o mundo vai mudar. Ou seja, tudo a nível económico, a nível social, a nível de saúde pública, isto está tudo em causa. E, portanto, nós, os dirigentes dos clubes, ao estarem a preparar uma próxima época, isto eu costumo dizer, nós temos uma mão cheia de nada e outra com coisa nenhuma. São só incógnitas, não sabemos rigorosamente nada. No nosso caso, não sabemos em que competição é que efetivamente vamos jogar e, naturalmente, preparar um plantel nestas condições não é fácil. Para além disso, não sabemos ainda quando é que começa a próxima época, não sabemos ainda qual é o orçamento que nós vamos ter, não sabemos ainda, e para cúmulo, quais são os apoios que os nossos habituais patrocinadores estarão em condições de nos ajudar e, portanto, isto é muito difícil. E estávamos também, até há muito pouco tempo, até hoje, exatamente, que tivemos conhecimento do regulamento do Campeonato de Portugal, que não sabemos se efetivamente será este ou não, e portanto, repare, estar a preparar um campeonato com todos os encargos, com toda a responsabilidade que existe, e nós, no Benfica de Castelo Branco, desde sempre somos um clube que, acima de tudo, procura cumprir, e portanto que não temos problemas, e portanto estarmos, digamos, a assumir despesas sem saber muito bem qual é a receita que temos, é de alguma forma um pouco complicado. É evidente que temos ido com muito cuidado, começámos por, enfim, renovar com o nosso treinador, temos vindo a combinar e a afinar todos os pormenores com ele no que diz respeito às renovações, é nessa perspectiva que temos, e depois de chegarmos a um quadro das renovações, vamos ver o que é que precisamos e então iremos avançar para as contratações. Mas como compreende, e isso eu permito-me aqui, enfim, deixar aqui alguma mágoa da forma como esta questão se passou e que nos deixa ficar, digamos, por um lado, muito revoltados, porque acabamos por achar que não fomos minimamente respeitados. Os clubes do Campeonato de Portugal, aí como o Romão disse há pouco, o Campeonato de Portugal, e eu já acompanho, não como dirigente há um ano, mas acompanho há muitos anos, e a verdade é que o nível global vem aumentando. Penso que a questão organizativa também vem subindo e hoje em dia há clubes do Campeonato de Portugal que não estão, digamos, muito longe do nível de uma segunda liga. Isto é tudo muito difícil porque aqui, para estes clubes, e nomeadamente para nós que estamos numa região interior que é débil economicamente, em que para contratarmos jogadores eles têm que vir de longe e naturalmente que isso obriga-nos a subir muito os custos e, portanto, é um esforço muito, muito grande que nós nos sentimos completamente defraudados ao chegarmos agora à 25ª jornada, em que conseguimos atingir esta classificação do segundo lugar na Série C com muito mérito, depois de termos passado por uma época muito difícil, uma época com muitas lesões, com inúmeras intervenções cirúrgicas que nos obrigaram, por um lado, a ir contratar novos jogadores e a duplicar muitas vezes o pagamento que tínhamos que fazer para determinado tipo de postos e para determinado tipo de lugares no clube, e portanto foi muito difícil e vínhamos, digamos, numa trajetória muito interessante, e depois chegar aqui e administrativamente e sem percebermos muito bem qual foi a lógica, qual foi a razão, qual foi a justiça que presidiu a esta tomada de decisão, é obviamente que é muito frustrante mesmo, é uma questão mesmo de frustração. Eu senti esta frustração no nosso plantel, nos nossos jogadores, na nossa equipa técnica e praticamente em toda a gente, porque na verdade estávamos, digamos, com grande vontade, com grandes ambições. Qualquer um dos 6 clubes que acabaram por não subir estavam com essa ambição e mereciam ter ido jogar. E depois repara, é evidente que há aqui vários pesos e várias medidas. É porque a Federação Portuguesa de Futebol, ao tomar esta decisão
precipitada, sem dúvida, vem agora dar o dito por não dito relativamente à questão do futsal. Porque, vamos lá ver, se é uma questão de pandemia e de saúde pública, onde é que é mais risco? Não é nos pavilhões, em detrimento dos estádios? Quer dizer, isto não se entende, não se percebe. E depois há aqui também outras situações. Então, mas se há condições para se fazerem 90 jogos da Primeira Liga, então, mas porquê é que não havia para fazerem apenas 6 jogos? Bastariam 6 jogos a uma mão, a eliminar, não era necessário mais nada. Portanto, significava que tudo aquilo que nos foi dito e que nos foi dito que iria acontecer, de repente aconteceu aqui alguma coisa que nós não entendemos e que por isso simplesmente tudo acabou. Se nós fôssemos para dentro das 4 linhas, estas 8 equipas, e perdiam, acabou. É o futebol, é o desporto. Claro. E aí era justo ou injusto, era o futebol. Sim, há uma medida. Espanha, aqui ao lado em Espanha, que teve, infelizmente, muito mais grave com a pandemia, vão fazer os playoffs. Exatamente. E, portanto, é uma coisa que não se compreende. Quer dizer, porque é que houve esta tomada de decisão e depois persistiu-se um pouco nesta situação de não dar provimento, nem sequer nos receber a Federação Portuguesa de Futebol por parte do Presidente, porque aquilo que nós entendemos é que uma decisão a este nível e eventualmente a reversão da situação teria que ser também ao mais alto nível e, portanto, com todo o respeito que nós temos pelos dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, mas porventura quem estaria em condições de dizer alguma coisa e de poder tomar algumas decisões era o Presidente Fernando Gomes. Até agora não conseguimos que ele nos recebesse, não conseguimos chegar ao diálogo com ele, mas vamos continuar digamos, de alguma forma a insistir, porque é que depois a comparação no que diz respeito ao futsal, a comparação no que diz respeito àquilo que acontece em Espanha, onde os problemas da pandemia e da saúde pública foram muito mais graves. E em Itália está aqui a dizer o Luís. Em Itália, exatamente, da terceira liga, exatamente, que vão fazer os playoffs. Portanto, há aqui questões que claramente provam que esta situação não foi tratada da devida maneira e nós, como costumamos dizer, estamos os 6 unidos, os 6 juntos, em condições de fazer parte da solução para ver se acabamos com esta, entre aspas, com esta guerra, entramos em paz e, acima de tudo, comecemos a pensar no que é verdadeiramente importante, que é o futebol e a preparação da próxima época. Exatamente. Presidente Rui Pedro, mais uma vez obrigado por estar connosco. O Vianense vem do futebol distrital, aliás, como todos os clubes que estavam em posição de subida nas suas associações. Face a esta indefinição atual, o modelo que está previsto para o campeonato, o facto, como já disse, de esperar que o Vianense tenha regressado para ficar, como é que está a preparar a nova época também no meio desta situação muito excepcional? Tem que ligar o micro, Presidente, tem que ligar o micro. Peço desculpa. Aquilo que eu estava a dizer era que, naturalmente, vou responder à questão que me estava a colocar, mas depois, se me desse a oportunidade, gostaria de também opinar sobre as questões que colocou anteriormente, sobre algumas considerações que o Romão teceu e tudo aquilo que vem ocorrendo, porque, infelizmente, o Sport disputado o campeonato distrital da Associação de Futebol Viana do Castelo, a verdade é que o Sport Clube Vianense tem cerca de 80 participações nos campeonatos nacionais, com várias participações no antigo Campeonato Nacional da Segunda Divisão, portanto o segundo patamar em termos competitivos do futebol nacional, e tem um título nacional da terceira divisão, clube realmente mais e habitual à participação em provas nacionais do que apesar de em agosto no Campeonato Distrital, mas como é o nosso princípio, a nossa forma de estar, de uma forma sempre empenhada e procurando sempre fazer o melhor e o melhor para o Sport Clube Vianense, é naturalmente estar nas posições cimeiras. Agora, respondendo à questão que, concretamente à questão que me está a colocar,
E eu penso que esta será uma das notas importantes, que é, e eu não estou aqui de forma alguma para dar lições, seja a quem for, mas é importante que os clubes tenham um projeto, tenham uma ideia aí atrás, e portanto estamos a tentar, naturalmente a tentar fazer o Vianense desde 2015, quando assumimos a gestão do clube, e convém dizer que o Sport Clube Vianense foi fundado em 1898, 20 anos após a sua fundação, a fundação iniciou a prática organizada do futebol e tem passado com demasiada regularidade por situações particularmente difíceis, como aconteceu em 2015. Em que realmente o clube estava numa situação verdadeiramente difícil, e foi nesse enquadramento e nesse gesto que assumimos a gestão. E aquilo que eu tenho certa ligação para dizer que o Sport Clube Vianense é disponível ao campeonato distrital, houve efetivamente algumas coisas nas últimas jornadas, e em particular na última jornada, que nos suscitaram algumas dúvidas, mas as coisas são mesmo assim, e as competições esportivas, principalmente nas fases derradeiras e nas fases decisivas, às vezes acontecem por uma razão ou outra resultados que à partida não seriam expectáveis, e infelizmente nessa situação o Sport Clube Vianense saiu penalizado e foi despromovido ao campeonato distrital. E portanto aquilo que eu lhe dizia é que o facto do Sport Clube Vianense passar com demasiada regularidade por situações difíceis permitiu-nos adquirir um capital de experiência e de resiliência que nos permite lidar com alguma sabedoria, e se calhar este termo será um pouco exagerado, mas com alguma sabedoria com as situações difíceis. E nós temos, ou clarificamos aquilo que era a nossa ideia, que o Sport Clube Vianense, para vingar, precisava de ter base e precisava de ter uma base coerente, consciente e, acima de tudo, precisava de desenvolver de uma forma gradual um projeto para o clube que estivesse de acordo com as suas potencialidades e que, acima de tudo, estivesse particularmente interligado com o contexto em que se insere, que é uma cidade e de uma forma mais alargada um distrito, que sendo um distrito litoral tem índices de desenvolvimento de distrito do interior, e por algum motivo o distrito de Viana do Castelo será dos poucos que nunca teve um representante no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. E portanto aquilo que nós fizemos foi, e que temos vindo a fazer, é tentar criar uma ideia que aproxime os vianenses do clube e aproxime o clube dos vianenses, e naturalmente que os nossos primeiros parceiros no desenvolvimento deste projeto são aqueles que connosco trabalham, os treinadores e os atletas. E nós temos atletas que estão connosco, alguns deles há 15 ou 16 anos, porque entraram no clube com 4 e 5 anos, hoje continuam a representar o Sport Clube Vianense no escalão sénior. Temos atletas que connosco caíram no campeonato distrital e connosco regressaram ao campeonato nacional, e que, portanto, percebem perfeitamente qual é a realidade hoje do clube, qual é a perspectiva de quem está a gerir o clube e atrás do que corremos. E, portanto, a preparação da nova época tem sido feita nesse contexto, em que efetivamente há preocupações por parte dos atletas, naturalmente, em relação à duração da competição, àquilo que está diretamente ligado, que é a duração do próprio acordo que nós temos com ele para a colaboração que eles vão ter com o clube e pelo serviço que vão prestar ao clube, mas acima de tudo numa base de diálogo, numa base de tranquilidade, numa base de concórdia, em que nós sabemos que há atletas com quem renovamos e, portanto, a nossa estratégia também está a ser aquela que o Presidente Jorge Neves está a desenvolver no Benfica de Castelo Branco, aqui com pequena diferença, porque quando assumimos o compromisso com a nossa equipa técnica há um ano, incluímos uma cláusula que em caso de a equipa promovida Portugal, que o contrato seria automaticamente renovado, e portanto quando a Federação tomou a decisão que permitiu que o Sport Clube Vianense regressasse ao Campeonato de Portugal, imediatamente o contrato da nossa equipa técnica foi renovado, e a partir daí, no seguimento da conversa que vínhamos mantendo regularmente, iniciamos o processo de formação do plantel numa primeira fase com a reunião dos atletas que nós entendemos que reúnem condições para representar o clube numa nova
competição, uma competição com exigência superior à que tivemos anos. A ideia, este projeto é atrás dela que nós corremos, sabemos que é um risco, porque infelizmente nos anos a maior parte das equipas que têm sido promovidas ao Campeonato de Portugal têm sido despromovidas novamente aos campeonatos distritais. Sabemos que a próxima época, pela reformulação dos quadros competitivos e pelo ajustamento desses mesmos quadros competitivos, vai ser particularmente difícil para todos, mas em particular, e passo a redundância, para aqueles que estão a entrar no Campeonato de Portugal, mesmo que sejam clubes como o Sport Clube Vienense, que estavam habituados a disputar esta competição, mas acreditamos naquilo que temos vindo a fazer, acreditamos naqueles que connosco estão, sabemos que o contexto é difícil, mas a nossa perspectiva, até porque quando entramos em 2015, aquilo que estava em cima da mesa era pura e simplesmente a extinção do clube, e nós sempre acreditamos que íamos conseguir levar as coisas adiante e manter o Sport Clube Vienense, porque o Sport Clube Vienense é um emblema da cidade e do distrito de Viana do Castelo, e portanto nós tínhamos enorme responsabilidade de condições para que o se continuasse a atividade, até porque o Sport Clube Vienense não é só atividade, o Sport Clube Vienense papel de carinho extremamente importante da cidade, portanto, como dizia, acreditamos que éramos capazes de resgatar o clube da situação em que se encontrava, e acreditamos hoje que mesmo neste contexto vamos continuar a desenvolver o nosso projeto e acreditamos que o vamos fazer com sucesso. Temos perfeita noção das dificuldades com que estamos confrontados, mas a nossa perspectiva não é de forma alguma lamentarmos, mas atirar-nos para a frente e irmos atrás das soluções, e é isso que estamos a fazer, acima de tudo, tentando mobilizar todos os vienenses para que nos ajudem nesta tarefa particularmente difícil. Presidente, já agora, o que queira comentar então do que disse o Romão e também o Presidente Jorge Neves, e já agora a sua opinião sobre o modelo do próximo ano, aquela questão de, provavelmente, muitas equipas, seguramente, fazerem apenas 22 jogos. Eu acho que a estruturação das competições do Portugal e um erro básico e de entendimento daqueles que estão no fenómeno. As ligas profissionais, de que modalidade for, e tomar. Ora bem, o Presidente Rui Pedro, como aliás estávamos a perceber, está com algumas dificuldades na ligação da internet, já irá voltar dentro de instantes. Romão, foram aqui levantadas algumas questões bastante pertinentes que nós temos debatido ao longo das últimas semanas, e eu e tu até esta semana falamos um bocadinho sobre isto, que é a dificuldade de preparar a próxima época neste cenário, não é? Mas foram levantadas aqui muitas mais questões sobre a nova temporada. O que é que te apraz acrescentar também? Sim, e também para outra questão também pelo que eu sei, os clubes ainda não receberam nenhuma comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, e está aqui o Presidente Jorge Neves pode confirmar, ainda não, mesmo estes clubes que vêm da Distrital, os 20 convidados, que nós todos achamos que são esses, mas também podem não ser, não é? A Federação pode-se lembrar de outros clubes, mas eu acho que terão que ser esses clubes, não é? Que será um por distrito. E mesmo esses clubes ainda não foram convidados, mesmo todos os clubes estavam no ano passado e que conseguiram a manutenção, também penso que nenhum ainda foi contactado, ou pelo menos há 2 dias não tinham sido, ou seja, isto ainda vai ser um processo que vai demorar, não é? Porque e depois se a Federação quer estas questões todas da transparência e do apertar o cinto em relação a tudo aquilo que se passou com os jornados em atraso e as situações difíceis em que o campeonato estava a nível financeiro, se todas estas auditorias e vistorias e tudo mais ainda for para acontecer até encontrarmos o modelo final das 96 equipas, acho que temos aqui trabalho para se calhar mais de 3, 4 semanas, não é? Ou seja, se calhar só daqui a um mês é que vamos conhecer quem é que vão ser as 96 equipas e as séries onde elas vão estar, e o próprio modelo competitivo, não é? Porque o que saiu hoje é uma proposta, embora de grosso modo será
será o modelo. Ou seja, é uma definição infinita sobre aquilo. E mais nós sabemos que os clubes, bem ou mal, estão-se a mexer. Já têm, se não tens plantéis completos, tens plantéis já bem compostos, a nível de renovações, a nível de contratações, a nível de tudo mais. Ou seja, a Federação tem que urgentemente, e pelo que estamos a ver nestas histórias todas, não está a ter essa urgência. E embora esteja a trabalhar diariamente, só que eu acho que isso não chega, e acho que se eu fizesse parte da Federação, não descansaria enquanto não tivesse tudo cá fora. Tivesse tudo cá fora e houvesse realmente pronto, e que a Federação pudesse dizer, olha, agora vamos de férias, já fizemos aqui o trabalho e agora os clubes que se desenrascam até iniciar a competição. E nós hoje fizemos mais um elogio porque temos que o fazer, uma outra maneira de trabalhar, que é elogiar a Associação Futebol de Aveiro. E eu pergunto como é que a Associação Futebol de Aveiro consegue meter, e uma associação grande, não estamos a falar de meio de clubes, estamos a falar de centenas de clubes, estamos a falar de milhares de jogadores, incluindo a formação, porque se calhar mais sensível que os séniores será toda a formação, né? Desde crianças com 10, 9 anos, do futsal, e mais que, como o Presidente Jorge já disse, que se calhar ainda mais difícil fazer as atividades indoor, a nível de tudo isto da pandemia, e Aveiro esta semana lançou cá para fora todas as datas de início de competição, e eu pergunto-me o que é que Aveiro tem mais que a Federação Portuguesa de Futebol não consegue comunicar com os clubes e anunciar isso, ao menos para termos objetivos e datas concretas, aquilo que nós já dissemos hoje, e até com clubes que eu já falei, tenho poucas dúvidas que os clubes não comecem a trabalhar nas primeiras semanas de julho, na minha opinião. Mesmo que não haja data dos campeonatos, embora toda a gente esteja mais ou menos com a ideia que os campeonatos irão ser iniciados em setembro, no início de setembro, portanto, acho que há mais ou menos essa ideia. Mas independentemente de que não haja data, eu acho que os clubes vão começar a treinar em julho, se houver condições para isso, e se for permitido isso acontecer, porque mais que tudo acho que também os jogadores, não é, estão há demasiado tempo parado, e o bichinho de querer voltar aos treinos, de querer voltar à normalidade, de querer voltar à rotina, isso vai acontecer. E pronto, é essa questão que me faz um bocado de confusão, é de não balizarmos já tudo, e de como é que a Federação está a demorar tanto tempo, pelo menos a convida. Eu já digo, e está aqui o Presidente do Rui Quinta já entrou, eu poderá dizer se o Vianense já teve algum contacto da Federação para realmente para participar no Campeonato de Portugal. Presidente Rui Pedro, vamos ver se conseguimos ouvir agora. Há pouco a internet não estava a ajudar naquela parte, ou seja, estava a comentar algumas coisas que tinham sido ditas e também a dar a sua opinião sobre o modelo que ficou agora conhecido. Sim, aquilo que eu estava a pretender dizer era que me parece que na estruturação dos quadros competitivos do futebol a nível nacional há um erro de base. E aquilo que eu estava a dizer no momento é que as ligas profissionais, e com referência como expoente máximo o BCN e a NBA, são ligadas. E são ligas fechadas por razões óbvias, porque o produto é negociado na globalidade e do produto faz parte da competição e aqueles que nela intervêm. E a situação que se coloca agora relativamente e tentando concretizar com aquilo que se passa em tem a ver precisamente com isso, ou seja, há financiamento para a Liga Profissional, há financiamentos próprios para a Liga Profissional e é óbvio que aqueles que são beneficiários desses financiamentos, que são os clubes que estão integrados nessas competições, não querem prescindir dos... Até porque a direção da Liga instituída os que integram uma competição. E, portanto, acesso à segunda liga, que é o escalão nas competições profissionais, é uma situação naturalmente delicada
e que exige negociação, e na qual quem claramente tem que defender os interesses dos clubes que não estão integrados nas ligas profissionais é a Federação Portuguesa de Futebol, enquanto entidade organizadora do Campeonato de Portugal e enquanto entidade responsável no território nacional pela divulgação, promoção e dinamização da modalidade. Depois, a questão que a mim me parece particularmente importante, que é, de forma alguma, a organização dos quadros competitivos pode estar desligada daquilo que é a própria dimensão e organização do território nacional. E sabemos aquilo que é a dificuldade permanente, nomeadamente dos clubes do Algarve e do Alentejo, com o enorme custo que têm com as deslocações para participarem nas competições, porque quanto mais o número de em que eles estão em, mais eles se deslocam para efetuarem jogos essas mesmas séries. Por outro lado, há outra questão que a mim me parece particularmente importante, que é fundamental para todos, não só para a entidade organizadora, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, poder retirar conclusões de quais são os impactos das alterações que faz na dinâmica das competições, como também dos próprios participantes, dos próprios clubes, no sentido de se poderem preparar convenientemente para a participação, que é a necessidade extrema de haver estabilidade nos quadros competitivos. Não devemos estar com demasiada regularidade a fazer alterações na organização dos quadros competitivos, porque dessas alterações permanentes há óbvios incómodos e prejuízos para todos e muito em particular para os clubes e para aqueles que são participantes diretos nessas mesmas competições. Ainda mais quando hoje, passado o tempo da extinção da divisão e divisão, parece cada vez mais claro para todos que a organização mais adequada ao território nacional, aos projetos desportivos dos clubes, à estrutura dos próprios clubes, será algo próximo daquilo que existia com uma segunda B e com uma terceira divisão. Ou seja, aquilo que realmente me parece mais adequado em termos de organização das competições federadas de futebol seria uma primeira divisão, eventualmente um segundo escalão, que eu tenho dúvidas que seja a atual segunda liga, porque tenho dúvidas também da saúde financeira dos clubes e das sociedades esportivas que participam na segunda liga e que poderia ser um segundo escalão dividido em 3 zonas, como acontecia anteriormente, e a seguir um escalão dividido em 6 séries, em que as coisas decorreriam com toda a normalidade, em que do segundo escalão subiria o primeiro de cada série ao primeiro escalão e no terceiro escalão também haveria uma subida dos 2 primeiros para a antiga segunda divisão, Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. Penso que isto seria algo de mais equilibrado e mais de acordo com aquilo que é o território nacional, mais de acordo com aquilo que são as estruturas dos próprios clubes a nível nacional, e que poderia responder àquilo que são preocupações da maioria dos clubes e dos intervenientes no futebol. Esta questão é particularmente relevante. E se eu estiver a falhar, o Presidente Jorge naturalmente que o irá dizer, é particularmente relevante a organização competitivos da Federação Portuguesa de Futebol, clubes e o bem branco, oriundos de com menor capacidade económica, que têm competições distritais com um número menor e mais reduzido de clubes, que têm também uma competição de nível técnico mais exigente. Porque, naturalmente, para os clubes que são oriundos de associações extremamente fortes e esse acontece em distritos índices populacionais muito mais elevados, estarem a participar num terceiro escalão nacional ou estarem a participar numa competição distrital, se formos a analisar sob determinado prisma, é claramente para eles mais interessante em determinados aspectos estarem a participar numa competição distrital do que estarem a participar num terceiro escalão de uma competição nacional, e daí que esses clubes tenham naturalmente como seu objetivo estar num primeiro ou num segundo patamar.
Agora, para clubes como o Sport Clubianense, e penso que para o Benfica Castelo Branco também, é substancialmente diferente estar a participar numa competição distrital da sua associação, sem qualquer tipo de esforço para essa mesma competição, e estarem a participar numa competição nacional, mesmo temos vindo a falar. A nossa última participação no Campeonato Nacional, houve um vice-presidente da Federação que se deslocou a Viana do Castelo para auscultar os clubes que na altura estavam a participar no Campeonato de Portugal, e já no momento, e na altura eram 3 clubes de Viana do Castelo que estavam no Campeonato de Portugal, a opinião que tiveram e que tentaram que chegasse junto à federação foi precisamente neste sentido. Tudo o que me parece importante é que haja uma tendência para uma maior estabilidade e com um compromisso de todos os intervenientes no processo de garantir-se aos clubes que os quadros competitivos que estão a ser apresentados, que teriam uma duração mínima de 5 a 10 anos e que não andássemos sistematicamente com estas alterações. Porque realmente estas alterações nada de bom trazem, e posso lhe dizer que para nós, Sport Clubianense, é com profunda tristeza que estamos a observar tudo aquilo que se vai passando, porque tínhamos até à data uma opinião extremamente positiva do trabalho desenvolvido pela atual gestão da Federação Portuguesa de Futebol. Quando tivemos necessidade de falar com o Dr. Fernando Gomes, conseguimos levar até ele aquele que eram as nossas preocupações, e ele foi extremamente atencioso conosco, e tínhamos realmente uma perspectiva de trabalho que era desenvolvido na Federação Portuguesa de Futebol, que é um trabalho altamente profissional e de responsabilidade. Infelizmente, nas situações não correram melhor. E, acima de tudo, e isto nos preocupa sobremaneira, é o facto de que nós, enquanto representantes da modalidade e da competição, estamos a vender muito mal a modalidade e estamos a vender muito mal a competição. E isto traz-nos problemas para nós clubes, quando temos necessidade de ir junto das empresas e das instituições e tentar motivá-los e mobilizá-los para que nos apoiem, quando nós próprios estamos a passar uma imagem má daquilo que é o futebol e daquilo que é o Campeonato de Portugal. Isto é a nossa principal preocupação e todos nós temos grande responsabilidade nisto, e temos, como o Presidente Jorge Neves estava a referir, de uma forma ponderada e realmente com a participação de todos, encontrar as melhores soluções, e não podemos de forma alguma posicionar-nos perante esta questão, seja ela qual for, numa perspectiva individualista, mas acima de tudo na defesa da modalidade e na defesa da competição, que realmente é uma competição da extrema importância no território nacional, porque, conforme o Romão diz muitas vezes, e penso que utiliza este termo, a competição mais democrática, em que todos estão de todas as proveniências e com todos os recursos e com as potencialidades. E temos que rentabilizar isto e não podemos, alguma, estar a dar tiros nos pés, e a dimensão dos tiros que temos dado nos últimos tempos tem sido grandes, e eu estou com enorme receio que isto nos traga muitos prejuízos, principalmente a nós clubes. Presidente Rui, deixa-me só perguntar uma questão. O Vianense já foi contactado pela Federação para a próxima época? A Associação Futebol de Viana do Castelo emitiu um comunicado oficial em que informou os seus filiados que iria indicar o Sport Clubianense como seu representante, sim, no Campeonato de Portugal, época 2020-2021. Agora, como é do conhecimento de todos, a época 2020-2021 só se inicia no dia 1 de julho de 2020 e, portanto, ainda há muito tempo para o Sport Clubianense ser convidado pela Federação a participar nessa. Naturalmente que, a partir do momento que já foram publicitados os comunicados oficiais, inclusive ontem publicitado o regulamento, penso que estão reunidas as condições para que a Federação formalize esse mas não me parece que seja isso particularmente relevante se
efetivamente a Federação convidou ou não o Sport Clube para participar na competição. Não, a minha questão não era só para saber se a Federação, a minha questão não é relacionada com o Vianense, é relacionada com os outros 95 clubes, porque sabemos que há muitos clubes que supostamente não vão poder participar e se estas auditorias ou tudo aquilo que a Federação vai ter que ver, isto não vai demorar certamente muito tempo, e se começarmos a fazer apenas em 1 de julho, lá para dezembro, poderá ser que poderemos ter campeonato, e o que até fará sentido, não é? Que se começar em dezembro, 22 jornadas, acaba na altura certa. Se me é permitido, Ramblo, já agora só comentando isto que o Presidente Rui Pedro estava a dizer, a questão é que eu pessoalmente acho que era importante que os clubes se conseguissem unir e falassem uma só voz junto da Federação Portuguesa de Futebol. Como todos nós sabemos, em tempos e na época passada, e desde a outra época havia uma comissão, essa comissão que depois, enfim, por motivos vários, começou a ser, digamos, a perder a sua identidade e a sua verdadeira função, e a verdade é que agora a Federação não tem um interlocutor e, portanto, as associações de futebol, que só existem porque os clubes existem, elas depois acabam por não ter um papel junto da Federação Portuguesa de Futebol na efetiva defesa dos clubes. E, portanto, depois acontecem estas coisas, acontecem depois estes regulamentos que saem sem serem discutidos e sem serem previamente analisados por efetivamente quem está no terreno e tem algumas dificuldades e que podia, de uma forma positiva, contribuir para que tudo pudesse ser melhor. E, portanto, era importante que isso acontecesse. Relativamente aos quadros competitivos, é evidente que este plano de reestruturação do terceiro escalão tem alguns objetivos, mas a verdade é que, provavelmente, eu pergunto, mas aumentar a competitividade como? Porque, por exemplo, há uma zona que é a zona de Lisboa do Campeonato de Portugal, que se calhar tem 8 equipas, que potencialmente são tão fortes como as outras todas que existem nos outros campeonatos. E, porventura, haverá outras equipas noutras zonas em que o nível médio das equipas é muito mais baixo e, portanto, isto poderá, na prática, significar que não há aumento de competitividade, mas antes pelo contrário. E depois há aqui a questão, também a questão económica e tudo aquilo que agora se fala de que a Federação vai começar a fiscalizar os clubes para que haja determinado tipo de situações que acontecem com os contratos, com os jogadores que não conseguem receber, com clubes que fazem contratos muito superiores e completamente demagógicos aos seus atletas e depois não conseguem pagar. Mas também há a verdade aqui uma coisa, é que depois todos nós temos que ter aqui alguma noção das realidades. E os próprios atletas têm que perceber que não podem ir atrás de miragens e têm que perceber que muitas vezes, quando há clubes que lhe oferecem o dobro ou o triplo daquilo que eles estão a vencer em alguns clubes, que claramente isto é vender gato por lebre e, portanto, que obviamente isto depois irá correr mal. E, portanto, é preciso que todos nós, saibamos entender o momento em que estamos e depois poder agir em conformidade. Vamos lá ver. Depois outra questão. Este quadro competitivo, como já foi dito aqui, há muitas equipas que só vão fazer 22 jogos. É verdade que isto vai acontecer. E há pouco alguém que estava aqui a ver perguntava, mas como é que se podem fazer contratos nestas condições? Bom, eles têm que se fazer, porque senão os clubes acabam por ver os seus ativos, digamos, dilapidados. Há outros clubes, há nesta altura clubes que já têm praticamente os seus plantéis formados. E, portanto, as coisas são exatamente assim e os dirigentes muitas vezes também têm que arriscar um bocadinho e têm que chegar um bocadinho à frente sem perceber muito bem qual é o chão que pisam. Mas a realidade é esta e é assim que o futebol português vai continuando e depois, em vez de estarmos todos no mesmo barco ou na mesma tempestade, porque depois estamos em barcos diferentes. Mas a verdade é que depois não nos unimos e acabamos por fazer com que esta verdadeira indústria, que é uma indústria importante, é uma indústria que, para além da questão do desporto, é uma indústria económica, que é preciso estimular, que é preciso acarinhar e que é preciso enquadrar em termos de uma regulamentação perfeitamente justa e adequada àquilo que existe na prática, depois acaba por não acontecer.
acontecer. E depois discutimos todos isto, mas a verdade é que depois nunca chegamos a acordo, mas fundamentalmente as coisas depois nunca se encaminham e em vez de melhorarmos alguma coisa, vai tudo piorando. E, portanto, é muito, muito, muito complicado. Presidente, a Federação até, de certa forma, admite um erro porque há aquela questão de dia 14 de maio fazer uma série de alterações regulamentares, mas manter a questão de subir o Vizela e o Arouca. Portanto, há uma assunção do erro, pode-se dizer assim, claro. E até estamos a falar em off, não há problema nenhum a dizer antes de entrarmos no programa, que o erro existiu, houve uma precipitação e poderia ser corrigido se existisse essa comunicação com os clubes, se o Fernando Gomes falasse com vocês, se tentassem chegar ao entendimento e vocês sentiram, por exemplo, têm sentido os 6 clubes, eu também tenho falado com alguns presidentes, que da parte, por exemplo, dos clubes da segunda Liga, até por causa da situação do Cabo da Piedade, do Casa Pia, peço desculpa. E Cabo da Piedade? Sim, e Cabo da Piedade, exatamente, os dois, que haveria essa disponibilidade para alargar, ou então, porque não, para o modelo do Campeonato de Portugal e a Terceira Liga não ser transitório e ser já colocado em vigor. Pois, porque, vamos lá ver, este foi um processo sempre muito complicado e que está a decorrer os seus trâmites em termos jurídicos, e eu não queria falar aqui muito disso, porque, sim, claro. Enfim, há uma questão que ainda não está dirimida, mas de qualquer forma, pelo primeiro recurso foi interposto junto do Conselho de Justiça da Federação, é evidente que logo ali foi reconhecido que houve ali claramente um lapso e que se tentou corrigir. E, portanto, isso é um processo que, em termos administrativos e em termos de justiça está a decorrer, mas a verdade é que foi efetivamente isso que aconteceu. Claramente houve aqui uma precipitação muito grande ao tomar-se aquela decisão num comunicado um pouco surreal, um comunicado que não tinha também grande lógica, não se percebia muito bem, e depois resultou nesta subida por mérito portanto, do Arouca e do Vizela. Nós próprios aqui fizemos um estudo estatístico relativamente às 4 zonas, em que claramente se prova que as zonas não são iguais, que a diferença de pontos entre o primeiro e o último são digamos, abismais, que as equipas que fizeram mais pontos numa zona é completamente diferente da outra, e, portanto, ao fazer-se isto, claramente que se deu mérito a 2 equipas e se deu demérito às outras. Nós temos em Portugal, 2 equipas que ficaram em primeiro lugar. No caso concreto, o Olhanense e também o Praense, que pura e simplesmente não subiram. E depois temos as outras, em que foi dito em termos regulamentares, e era isso que existia, e foi isso que se tentou, de uma forma quase retroativa, na segunda decisão que foi tomada pelo Comitê de Emergência, vir dizer que há retroatividade relativamente à prova de 2019-2020. E, portanto, isto é claramente, digamos, por um lado é injusto, por outro lado achamos que é ilegal. E, portanto, aquilo que nós pretendemos, era aquilo que o Rémulo estava a dizer, é que estas equipas que foram prejudicadas, que tiveram mérito, porque, no fim de contas, são as únicas equipas que tiveram, digamos, mérito dentro do campo, que a nível nacional não tiveram qualquer tipo de repercussão face à qualidade que tiveram. E, portanto, há aqui várias hipóteses. Uma delas que nós estamos a tentar, e tem havido algum diálogo com a Liga, com as equipas da segunda Liga e também com alguns clubes, é que, por exemplo, a segunda Liga possa ser alargada e, portanto, que o Cova da Piedade e o Casa Pia se possam manter, estas equipas possam subir e, portanto, fazer, por exemplo, 2 zonas. E isto sem prejuízo de que esta época, no final, possam descer 8 equipas e voltar tudo como estava. Eu percebo que há pouco aquilo que o Presidente Rui Pedro Silva dizia é verdade. Os quadros competitivos têm que ter estabilidade. Mas, por outro lado, também é verdade que tem que se dar mérito à justiça, mérito a quem consegue ser melhor dentro do campo e, portanto, é isso que nós estamos a tentar. E, por exemplo, outra solução que poderia eventualmente haver era exatamente que na próxima época, a terceira liga entrasse já em vigor e que, porventura, até a segunda liga, que é também uma questão que se fala, passe para a tutela da Federação Portuguesa de Futebol e a liga ficasse só com a primeira liga. E, portanto, talvez isto fosse um pouco mais lógico. Talvez houvesse também aqui alguma justiça no que diz respeito às subidas de divisão, porque não faz sentido um campeonato com 4 séries, com 72 equipas, que só subam 2 e que deixam 20. Isto digamos, é claramente uma
afunilar muito, muito grande no que diz respeito digamos, à justiça e aos projetos desportivos. Portanto, havia aqui algumas maneiras de... Havia muitas possibilidades desde que se tivesse comunicado e ouvido os clubes, não é? Por exemplo. Até com outra questão, é que, pelo aquilo que todos nós estamos a perceber, os campeonatos só vão começar em setembro. Portanto, havia aqui muito tempo para, de uma forma calma, de uma forma ponderada, se ver aquilo que eventualmente se podia fazer e os clubes serem ouvidos e, como digo, esse para mim é uma questão fundamental, que houvesse justiça, e ela pura e simplesmente não está a haver. É isso que nos move, é isso que nos continua a unir e é isso que nos levou, por exemplo, esta semana a fazermos mais uma conferência de imprensa em Lisboa, enfim, a solicitar ao Presidente Fernando Gomes que nos receba, que nos ouça, que fale connosco e, acima de tudo, que nos proponha uma solução, porque achamos que merecemos esse respeito. Se eventualmente isso não acontecer, mas nós acreditamos que sim. Também já falámos nisso e já foi falado na conferência de imprensa, enfim, foi uma coisa que foi lá levantada, que é irmos praticamente à UEFA, quer dizer, que é uma questão caricata, porque se a própria Federação Portuguesa de Futebol, que é a que nos tutela, acaba por não nos receber, quer dizer, é um pouco um contrassenso, é uma questão perfeitamente, enfim, esquisita, fora do normal, que seja a UEFA, que é digamos, um conjunto de federações a receber-nos, mas de qualquer forma, pronto, achamos, e quando nós achamos que temos razão, vamos até ao fim do mundo, mas confiamos no bom senso de todos e da nossa parte, da parte destes 6 clubes, há todo o interesse também em rapidamente se resolver isso, arranjar-se uma solução para estarmos todos em paz e começarmos a pensar definitivamente na próxima época. Sim, eu queria só dizer que o Presidente Jorge estava a dizer que os clubes é que fazem as associações, isso é verdade, mas também são as associações que fazem a federação. E a mim faz-me um bocado com confusão entre todas estas isto que está a acontecer, estas anomalias no futebol, mas também no futsal, que também onde as associações estão implicadas, e as associações têm um maior papel em relação à federação, e já tem maior proximidade, que não tem que ser só não no sentido mau, mas o tentáculo da federação nas várias regiões, não é? As associações não servem só para isso, também servem ao contrário, para defender os clubes perante Lisboa e perante a federação, e eu acho que também posso estar errado, pelo menos publicamente não fazem, mas eu acho que, e mais vamos ter eleições na federação, acho que em 2021, se não estou em erro, acho que as associações, já tivemos aqui o presidente da Associação de Futebol, da Associação de Futebol de Lisboa, sabemos que o presidente da Aveiro também é uma pessoa que está receptivo a estas ideias e já defende todas estas ideias, e eu acho que o papel das associações e o bater punho e o bater o pé em relação a tudo o que está a acontecer, acho que seria fundamental nesta altura, e eu acho que estou a ver muito silêncio no papel das associações. E dizer mais uma coisa, que em relação às associações, eu acho que era isso, era fundamental que elas se pronunciassem e também tivessem realmente o papel defensor dos seus clubes e dos seus interesses, e mais temos aqui o Castelo Branco, que é assim, tirando o Covilhã, e é o maior clube do distrito, e acho que é fundamental essa defesa, mas porque estamos a falar na minha opinião, e aquilo que eu ouço, acho que estamos a falar de decisões que são unânimes para toda a gente. Claro que há sempre aquele que defende o seu clube, defende aquele o seu interesse, defende isto, defende aquilo, mas acho que se colocarmos estas questões todas, dizer assim, que há clubes que ficaram em primeiro lugar e não sobem em divisão, há clubes, por exemplo, agora da segunda liga, que não jogam e vão descer, não descendo, são tudo questões muito ilógicas. Para o ano há um campeonato que vai ter apenas 22 jornadas. Acho que não existe nem lá nenhum no mundo. Acho que são tudo questões muito lógicas e muito razoáveis, de qualquer pessoa que nem esteja dentro consegue perceber a clareza das questões. A falta de coerência, né? Claro. Sim, eu acho que é um bocado isso, e acho que é fundamental também as associações realmente defenderem os clubes e não estarem apenas como representantes da federação
nos distritos, e o Presidente Jorge falou que havia essa comissão de clubes e deixou de haver, e que estes tinham contactos diretos na Federação, que entretanto, não sei como é que está a comissão, mas pelo que disse, parece que agora já não está a funcionar. Por exemplo, nós também, que a Federação se calhar reconheceu um bocado no nosso papel, e também mantivemos durante algum tempo um diálogo com a Federação. Entretanto, com algumas coisas que escrevemos não gostaram e cortaram esse ponto de diálogo. Pronto, não sei, desde que façam as decisões deles sozinhos, e não sei é com quem, porque está um país todo a falar e, esse é que é o problema. E não querem ouvir. E principalmente para mim era ouvir os clubes, já disse aqui várias vezes. Isso era fundamental e evitava-se muitos males, porque logo à partida sabíamos a sensibilidade e se calhar até iam surgir ideias muito válidas para aquilo que era a resolução dos problemas. E Portugal vai ser mesmo, parece, o homem que vai na autostrada decidir o contrário e que acha que é o único que está certo. Sim, e tu podes perguntar, por exemplo, eu acho que se fôssemos só perguntar aqui aos seus clubes, não, porque tinha toda a opinião, mas aqueles clubes também estavam ali na luta, se calhar alguns clubes que poderiam não concordar tudo com isto, e poderiam não concordar com algumas pessoas. Mas se fossem perguntar aos 72 clubes de uma forma democrática, o que é que vocês acham que devia ser feito? Os clubes, independentemente, sem influências, porque muitas vezes vemos a Liga de Clubes, são só 4 ou 5 que decidem, ou 6, ou não sei quantos é que são, ou nem que forem os 18 ou os 36, há sempre ali algum jogo de influências. Eu acho que se houvesse aqui uma questão um bocado democrática, eu acho que a Inglaterra acho que fazem isso, acho que os clubes todos eles decidem sobre todas as decisões que existem. E eu acho que se fôssemos a dizer, quando os campeonatos acabaram, se os 72 clubes votassem rapidamente sobre como é que é estes clubes, para decidir quem que só fazemos um play-off, eu acho que havia a democracia ia ganhar, e acho que, claro que e avançávamos com estas coisas, e não eram só quem está fechado em Lisboa a decidir e sem querer ouvir quem está no terreno. E para além da democracia, só dizer isso, é uma questão de justiça, de igualdade e de equidade, que por isso simplesmente não aconteceu. São valores de uma instituição como a Federação Portuguesa de Futebol. Eu assinalo a falta de coerência. Eu chamei aquela questão das medidas de alfaiataria, que também ganhou muita dimensão, e que eu sei que da Federação também não gostaram, mas é o que me parece, há fatos à medida e há coisas incoerentes. Esta do futsal é para mim mais um prego no caixão, e levanta muitas dúvidas, porque realmente, se é possível jogar num pavilhão, porque é que não é possível jogar num estádio aberto? Não pode haver aqui aquilo que se chama as vacas sagradas, quer dizer, toda a gente é escrutinável e todos nós temos o direito de ter a nossa opinião, claro. E naturalmente que também toda a gente tem direito de tomar decisões infelizes. Isso muitas vezes acontece com todos nós. Agora, se reconhecemos que realmente as coisas não estão corretas, então temos que as corrigir. A questão é só esta. Com toda a humildade do mundo. E acho que ninguém levava a mal. Não. Pelo contrário. Acho que estamos todos bem na fotografia. E falamos de uma federação que faz um trabalho extraordinário a nível do futebol, das seleções, das camadas jovens, da própria organização da federação, da cidade do futebol que conseguiu construir, do Canal 11, de todo esse trabalho. Faz um trabalho de excelência. Fernando Gomes tem feito um trabalho de excelência. Claro, e depois faz erros gravíssimos a nível deste campeonato nos últimos anos, e não se consegue reconhecer e limpar as mãos. É a coisa mais natural, como o Presidente estava a dizer, é a gente cometer erros, mas na nossa vida, e que nós aprendemos, é pedir desculpas, ou não é pedir desculpas, mas emendar o erro. Simples. Ora, Presidente Rui Pedro, eu aproveito para lançar o próximo tema, sendo que vocês sabem, os três, e é o cariz da quarentena da bola, comentem e acrescentem aquilo que entenderem quando entenderem. Há uma conversa aberta, uma reflexão, lá está, sem tabus, sem dogmas, sem ninguém ficar chateado. A opinião de cada um é muito valorizada aqui, porque é sempre um acrescento. A Federação também já falou e prometeu, na próxima época, há aqui o apertar da malha, foi a expressão que foi usada da fonte citada pela Federação, por exemplo, no Jornal A Bola, mas há aqui uma questão, por exemplo, o Jornal A Bola, e o Romão também, e na página dele foi muito falada, e o Presidente Rui Pedro trocou até umas ideias comigo por mensagem privada, que tem a ver, o apertado da malha vai em vários sentidos. Número limite de inscrições, que me parece muito bem, apertado sistema de controle orçamental, e aqui é que entram alguns problemas. Porquê? Porque da parte da Federação, ou desta fonte citada, fala-se em ajudas de custo.
em subsídios, e isto obviamente levanta muitas questões, não é? E o próprio Presidente Rui Pedro chamou-me a atenção de algumas delas e da preocupação que lhe levantou a si também, estar-se a falar em ajudas de custo, em controle orçamental e ajudas de custo, por exemplo, com um compromisso rubricado por jogadores e dirigentes, um documento em que se diz que vai receber X de subsídio e de ajudas de custo para transportes e etc. Portanto, eu aqui também acho que se perdeu uma oportunidade muito grande de ouvir clubes e jogadores e treinadores, ouvir os atores no terreno para perceber como é que a contabilidade é feita e porquê, quais são os custos, e não se falar em subsídios e ajudas de custo, porque são retribuições e há uma ligação. Portanto, eu acho que quando se quer apertar a malha tem que se fazer com coerência e com muito pragmatismo, mas ouvir a sua opinião, Rui Pedro Silva. Ora bom, todas as histórias têm sempre episódios iniciais, e para nós, Sport Clubianense, um dos episódios relevantes e que acaba por ter relação direta com a questão que o Remo colocou agora, tem a ver com aquilo que nós fomos confrontados em 2015, quando assumimos a gestão do clube, e que não é de forma alguma caso único a nível nacional. O Sport Clubianense, em outubro de 2015, quando nós assumimos a gestão do clube, estava numa situação particularmente delicada e em que tinha, e isso é uma situação habitual para clubes e empresas também, que se encontram em situações difíceis, tinha dois credores prioritários que são reconhecidos assim legalmente, e que são sempre aqueles que acabam por ter de imediata influência direta na gestão do clube. E estamos a falar da Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira. Eu vou deixar aqui de lado a questão da Autoridade Tributária e Aduaneira e vou falar da questão da Segurança Social. E a questão da Segurança Social tinha a ver com o facto de o Sport Clubianense tem ainda neste momento 2 processos extremamente pesados na Segurança Social, porque em determinado momento, por circunstâncias que agora não interessa estar a detalhar, o Sport Clubianense teve uma inspeção da Segurança Social e foram detectadas situações irregulares e foi levantado um auto e foram aplicadas coimas de valor elevadíssimo ao Sport Clubianense. O Sport Clubianense naturalmente recorreu dessa decisão, apresentou as suas testemunhas e agora aguarda que a decisão que venha a ser tomada, que permita que o Sport Clubianense, mesmo que na situação extremamente difícil em que nós tivemos que gerir o clube nos 4 últimos anos, que o clube possa continuar a desenvolver a sua atividade. E, portanto, quando nós iniciamos funções, ficou claro que nós teríamos que fazer tudo dentro da máxima legalidade, inclusive os pagamentos aos nossos colaboradores, jogadores, treinadores, equipa médica e outros funcionários que temos, quer a tempo inteiro, quer a tempo parcial. A questão que se coloca, e foi isso que me levou a fazer um contacto com o Remo, realmente pelo papel importantíssimo que este programa tem nos nossos dias, foi alertar para a incompatibilidade evidente que existe entre aquilo que é a legislação laboral e que são as obrigações das entidades patronais enquanto tal e dos seus trabalhadores e aquilo que é a legislação desportiva. E aquilo que hoje, e aliás era aquilo que era referido na notícia que o Remo indicou, publicada na Bola, é que hoje em Portugal há 2 situações. Legalmente, em termos esportivos, há 2 situações. Há o atleta profissional e há o atleta amador, completamente amador, que não tem qualquer tipo de remuneração. É isto que existe, em termos legais e formais. E que os regulamentos da Federação dizem que o único tipo de retribuição que pode ser dada a estes atletas amadores são ajudas de custo, subsídios de alojamento, alimentação e deslocação. E isto para qualquer, e portanto tomo como boa a informação que o nosso Gabinete de Contabilidade, o Gabinete de Contabilidade que tem trabalhado connosco desde o início, nos dá,
é que isto só é possível se existir um vínculo laboral entre a entidade patronal, clube, e o trabalhador, jogador ou treinador. Portanto, não é possível, do nada, pagar ajudas de custo, seja a quem for. E, portanto, a Federação Portuguesa de Futebol está e tem nos seus documentos algo que não bate com aquilo que é a legislação laboral e que são as obrigações das entidades patronais. E, portanto, aquilo que existe hoje, e acho que não há necessidade de estarmos aqui a gastar demasiado tempo, é objetivamente uma situação de completa irregularidade, porque toda a gente sabe que no Campeonato de Portugal e nos campeonatos distritais também, que atletas, treinadores, equipas médicas têm subsídios atribuídos pelos clubes para o desempenho da sua atividade e que é de inteira justiça que assim seja, porque qualquer trabalhador que desenvolva uma atividade deve ser recompensado com uma contribuição pelo contributo que está a dar para a atividade, neste caso, do próprio clube. Agora, a questão é que efetivamente não há enquadramento legal para este efeito. Eu já tive a oportunidade de dizer a responsáveis da Federação, aliás, a última vez que eu referi foi na tomada de posse para o nosso segundo mandato em 2018, em que tive a presença de um vice-presidente da Federação e com uma das notas que dei foi precisamente em relação a esta questão. Nós sabemos que a questão que não é exclusiva da modalidade de futebol, tem uma maior dimensão na modalidade de futebol pela dimensão da própria modalidade, mas é extensiva a todas as outras modalidades esportivas e, portanto, isto não é uma questão que possa ser discutida, fechada dentro do círculo do futebol, mas é uma discussão que tem que ser efetuada com os responsáveis a nível governamental pela pasta do desporto, em que tem que ser, na minha opinião, e esta é só a minha opinião, tem que ser claramente definido o estatuto do desportista amador, supostamente amador ou semi-profissional, que desempenha a sua atividade em simultâneo ou de uma forma complementar com outra atividade profissional, e desse facto resultarão um conjunto de deveres e de direitos. E parece-me, e aí o próprio Estado teria a ganhar com isto, que se isso viesse a ser criado e que se fosse criada uma taxa especial, é exemplo do que acontece para os desportistas profissionais, eu tenho praticamente a certeza absoluta que todos os clubes, ou a esmagadora maioria dos clubes, regularizariam a situação dos seus atletas e cumpririam com as suas obrigações, porque se há algo, apesar de a classe dos dirigentes estar sempre na crista da onda e ser criticada por tudo e mais alguma coisa, a verdade é que os dirigentes é que têm responsabilidade de dirigir a máquina e, acima de tudo, e isto ainda hoje é desconhecido por muitas pessoas, é que os dirigentes esportivos assumem com o seu património pessoal o eventual incumprimento dos seus clubes. E há muitas pessoas que desconhecem isto e que tecem considerações manifestamente infelizes sobre os dirigentes esportivos, e só o facto de haver milhares e milhares de pessoas que se dedicam de uma forma absolutamente voluntária ao dirigismo desportivo, assumindo inclusive com o seu património pessoal a responsabilidade daquilo que estão a fazer, deveria no mínimo dar-lhes o benefício da dúvida. No mínimo, o benefício da dúvida. Bom, acho que devia ser mais do que isso, mas no mínimo, o benefício da dúvida. E posso relatar só aqui um pequenino episódio. Aqui há 2 anos, o dirigente pela área da segurança da Federação Portuguesa de Futebol deslocou-se a Viana do Castelo, reuniu com os clubes, e infelizmente os clubes que participam nestas iniciativas são muito poucos, e penso que isto que não é exclusivo de Viana do Castelo, que é um fenómeno a nível nacional no que diz respeito ao associativismo. E no final de ele ter feito a sua explanação e tinha a ver com as responsabilidades ao nível da segurança dos clubes, aquilo que eu disse a esse representante da Federação, que fez muito bem o seu papel, foi que se calhar era bom que ele ficasse por ali,
porque se ele continuasse a desenvolver aquilo que ele o trazia e a detalhar quais eram as obrigações dos dirigentes esportivos no que diz respeito exclusivamente a esta área da segurança, o presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo ia ter um enorme problema, porque no dia seguinte os clubes iam ficar todos sem presidentes e sem direções, porque as responsabilidades são enormes e muitas das pessoas desconhecem isto também. E, portanto, fecho aqui o parênteses e o episódio que relatei de perceber realmente a enorme responsabilidade que os dirigentes têm. E, portanto, porque os dirigentes são dedicados e, além de ser dedicados, são responsáveis, é evidente que tentam fazer aquilo que é o melhor para os clubes, acima de tudo porque estão lá para servir os clubes. Agora, é importante que todo o enquadramento legal induza a legalidade e permita que as coisas funcionem dentro da normalidade. Agora, não podemos de forma alguma, e é aquilo que na minha opinião tem vindo a ser feito, é assobiar para o lado como se isto não existisse. Isto existe e tem que ser regularizado. E se for regularizado, e era isso que eu ia dizer há pouco e que acabei por me perder, é que se isso vier regularizado, o próprio Estado ganhará, porque serão mais contribuições que entrarão na Segurança Social, e os contribuintes, atletas, treinadores, equipas médicas, terão a vantagem porque terão também lá mais algumas contribuições que no fim da sua carreira, mesmo que infelizmente a sua carreira seja agora cada vez mais longe, no fim da sua carreira terão lá mais uns cobres, como se diz aqui na nossa zona, para compor a sua pensão. E, portanto, e foi isto que disse ao Rémulo e tenho dito publicamente e vou dizê-lo mais uma vez, o presidente do Sport Clube Vianense, a direção do Sport Clube Vianense não tem problema absolutamente nenhum em assinar todas as declarações que a Federação entenda e apresentar todos os comprovativos que a Federação entenda, porque somos responsáveis. Temos aqui e ali algumas dificuldades, muitas dificuldades, mas somos responsáveis e os compromissos que assumimos pretendemos cumpri-los e, portanto, não há problema nenhum. O problema está claramente a montante, que é o enquadramento legal, jurídico e fiscal desta questão, que exige que, de uma vez por todas, o Estado e, em concreto, os responsáveis da área do desporto olhem com atenção para isto e regularizem e legislem nesta área em concreto e que a Federação Portuguesa de Futebol, em conjunto com todas as outras federações, pela responsabilidade que tem de desenvolver e promover a modalidade no território nacional, assumam este dossiê como um dos dossiês prioritários, naturalmente que em conjunto com outros que têm entre nós compreendemos. Eu há pouco, quando me referi ao excelente trabalho que a Federação tem vindo a desenvolver, e realmente espero que este seja não apenas mais do que um episódio mal sucedido, gostaria de referir todo este trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da certificação dos clubes e do trabalho que é desenvolvido pelos clubes na área da formação, que a nós particularmente, apesar de já estarmos a fazer algumas coisas, nos veio ajudar muitíssimo e dar-nos balizas de referência que são muito importantes para aquilo que nós temos tentado implementar no trabalho que desenvolvemos para a formação dos nossos atletas e que tem vindo a ser traduzido também no futebol sénior, porque durante esta época desportiva tínhamos 8 atletas com idade júnior integrados no plantel principal, tínhamos 3 que jogaram com grande regularidade e já renovamos com 3 para a nova época, já assinamos também com 2 atletas que são júniores de primeiro ano e que vão integrar o plantel sénior na próxima época, porque nós achamos, naturalmente, com a exceção de alguns clubes que estão no Campeonato de Portugal, que naturalmente têm projetos e estruturas que os vão catapultar para outros patamares, que o projeto e a ideia dos clubes de Portugal, dos clubes participantes no Campeonato de Portugal, passará muito pela promoção dos atletas formados localmente e, portanto, neste aspecto também estamos de acordo com a alteração que foi feita no sentido de limitar o número de, não tendo nada contra eles, e aliás temos atletas estrangeiros também no nosso plantel, mas achamos que realmente a prioridade deve ser dada aos atletas formados localmente e muito em particular àqueles que são formados nos próprios clubes.
Ora, Presidente Jorge Neves, esta questão, aliás, na página do Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, também se falou disto e o Romão já vai também dar a sua opinião, mas a sua opinião, eu vou ler aqui um trecho desta notícia da Bola que diz, explicando melhor, os clubes podem pagar aos seus jogadores inscritos como amadores despesas decorrentes do facto de representarem o emblema nas provas organizadas pela Federação e nessas despesas podem constar subsídio de deslocação, subsídio de alojamento ou subsídio de refeição. O que muda nesta temporada é que para que a inscrição seja aceita, jogadores e clube têm que assinar um documento em que essas despesas são assumidas por ambas as partes. Ora, lá está, o Presidente do Vianense já aqui explicou que quando se continua a falar em subsídios, em ajudas de custo, quando há esta relação laboral, no fundo, levanta-se também uma série de questões, ou seja, apertar a malha sim, eu sou daqueles que defende de forma acérrima, até porque se há coisa que este campeonato provou e o movimento de futebol para a vida, é que é preciso fazer alguma coisa, mas tem que ser bem feito, porque senão então vamos entrar aqui noutra teia muito complicada. Claro, eu subscrevo completamente aquilo que o Presidente Rui Pedro disse e caracterizou muito bem esta situação, que é muito complexa. Os clubes têm este tipo de problemas e eu acho que quando se lançam estas notícias e quando se fala nisto, há também aqui alguma hipocrisia, porque a verdade é que, se por um lado isto existe, então, mas devia-se ir atacar quem não cumpre. Quem não cumpre. E todos nós percebemos que, a fazer fé naquilo que aconteceu no último campeonato, nós percebemos perfeitamente quem é que não estava a cumprir, quem é que estava, digamos, aqui a cometer completas ilegalidades, porque o Campeonato de Portugal não é um campeonato amador. Não é um campeonato amador, podem chamar semi-profissional. Então aí tudo bem. No que diz respeito ao caso do Sport Benfica e Castelo Branco, nós não temos problemas nenhuns com a segurança social, mas é um peso muito grande em termos orçamentais. Na época passada, nós, todos os meses, tínhamos uma despesa em termos de segurança social à volta dos 4.000 euros. Isto é muito complicado gerir um clube nestas condições, mas lá está, era a nossa obrigação. E nós, quando fizemos os contratos com os atletas, percebíamos que ia ser assim. E, portanto, no que diz respeito ao nosso clube, nós estamos perfeitamente descansados relativamente a isso. Estamos a preparar-nos porque já em fevereiro passado nós tivemos uma reunião com a Federação Portuguesa de Futebol, com alguns dirigentes, com o Diretor Técnico Nacional, o José Coceiro, e com o Carlos Lucas, em que se discutia exatamente isso e, portanto, já estávamos mais ou menos alertados para essa situação. No que diz respeito à próxima época, ainda na semana passada, tivemos uma longa reunião com o nosso departamento jurídico e o departamento financeiro, exatamente para perceber o que é que podíamos e não podíamos fazer, o que é que era legal e o que é que era menos legal, mas a verdade é que era importante que olhássemos para esta situação de frente e então que se criassem medidas e mecanismos de controle, mas que fossem legais, que respeitassem a Lei Nacional do Trabalho em Portugal e que, porventura, fossem adequados a esta realidade do nosso futebol, porque a verdade é que nós somos disputamos provas de um campeonato amador, mas com vícios de um campeonato profissional. E naturalmente que depois há aqui algo que não encaixa, como diz o povo, depois a bota não liga com a perdigota. E, portanto, há aqui problemas que nós temos que ver também. E isto também é organização. Isto também é organização do futebol. Não é só ver os quadros competitivos, se há 2 séries, se há 3, se quem é que sobe, quem é que desce, etc. Isto também é importante. E é importante, uma vez por todas, olharmos para esta matéria, sermos todos sérios e então, a partir daí, vamos ver quem cumpre. E quem cumpre não tem sanções. Quem não cumpre tem que ser sancionado porque não está claramente está aqui a cometer alguma ilegalidade e está com certeza a prejudicar ninguém. Portanto, acho muito bem que isto aconteça e que haja aqui uma fiscalização por parte da Federação Portuguesa de Futebol, mas que depois também haja uma adequação da legislação e da organização do futebol para que tudo possa ser cumprido. E aí estamos todos em pé de igualdade, que é uma questão fundamental.
Lá está, por isso é que teria sido tão importante ouvir os clubes e os jogadores também, os jogadores, treinadores, funcionários, para perceber as dinâmicas. Era muito importante mesmo. Romão, eu gostei muito do post que vocês fizeram sobre isto, mas dar-te voz sobre esta Sim, eu acho que agora o Presidente Jorge disse com toda a razão que este é um campeonato com tiques profissionais, mas também eu acrescentaria que tem, por um lado tem tiques profissionais, mas também tem outros tiques muito amadores e muito de não só de distrital, de clubes com da digital, dos lugares mais baixos, e também eu diria mesmo de algumas décadas atrás, porque eu acho que estas questões de ajudas de custos e de não haver nada legal, isto já se arrasta desde sempre, desde 1970, desde 1980, desde 1990, e em 2020 fazemos exatamente a mesma coisa. Eu conheço clubes que eu acho que legalmente eles não são nada. Legalmente eles não são nada, o bar não é legal, os jogadores não recebem legalmente, o merchandising que vendem não é legal, para os estádios não existem. A única coisa é que a gente só sabe que eles legalmente existem porque pagam taxas de jogo e taxas à Federação de Futebol, mas de resto os clubes não existem. Estamos a falar de clubes do Campeonato de Portugal e se calhar de outros patamares, não, mas do Campeonato de Portugal, e não são assim tão poucos e todos conhecemos. Eu acho, e foi aquilo, nossa publicação foi um bocado tapar o sol com a peneira. Até houve alguém que nos disse que os clubes pagam ajudas de custo e pagam ajudas de deslocação. O prédio é ao lado, mas depois tem uma ajuda de deslocação. Isto não faz sentido nenhum. Eu acho que até para um bocado o sol com a peneira. Eu acho que nós apresentamos uma ideia simples, se calhar demasiado simples, claro, se calhar nós de finanças e das questões todas de términos legais não entendemos, não somos especialistas nessa matéria, nem nunca nos debruçamos sobre elas e apresentamos uma ideia simples, claro que teria de ser melhorada, mas era basicamente o clube no início da época, ok, comunica, olha, jogador X ganha 300 euros. Legalmente, depois podíamos também ver esta questão, pois que a Federação defende-se sempre muito, não tem termos legais para efetuar isso, que só existe o estatuto de jogador profissional, em Portugal nem existe semi-profissional, mas a Federação não se pode sempre defender que o governo não cria essas leis, porque senão também nunca propuseram para criar essas leis, não é? E as leis criam-se, em Portugal criam-se muito além para tudo e mais alguma coisa, como dos outros lados, não é? Cria-se as leis. E eu acho que isto faria sentido, era o Clube X comunica no início da época que paga 300 euros a um jogador e todos os meses a Federação tem que receber um comunicado, um comprovativo do clube que fez a transferência ou pagou para esse jogador esse valor, e o próprio jogador tem que também dar o parecer de que recebeu esse dinheiro. Eu acho que é uma ideia simples, mas acho que poderia resultar, claro que podia-se melhorar, mas eu acho que faria todo o sentido e muitas vezes também, eu volto aqui a falar, acho que muitas vezes os jogadores também estão muito desprotegidos nesta situação e muitas vezes não têm acho que não têm conhecimento muitas vezes das coisas, também por eles próprios não procurarem, e acho que muitas vezes usa-se também esta falta de conhecimento dos jogadores. Os clubes também aproveitam-se muito, e não hoje recebemos algumas mensagens de jogadores quando fizemos a publicação das 22 jornadas, recebemos umas 4 ou 5 mensagens de jogadores aportados, mas isso é só em 2022, não é que vai acontecer? Nós não, é já daqui a um mês ou dois que isso vai acontecer, que vais só jogar 22 jogos numa época. Eu já assinei pelo clube e ninguém me disse nada disso, e não sei o quê. Pronto, eu acho que e depois perguntamos, não é? Voltamos a bater numa tecla, onde é que está o sindicato? Acredito que o sindicato também não chega a todo lado e não consegue defender todos os jogadores, mas não sei, acho que há um movimento cívico que é o Futebol para a Vida, que na minha opinião são pessoas que estão a fazer as coisas de coração e querem trabalhar e certamente se calhar podem ajudar, e mais como falam a mesma língua, entre aspas, dos jogadores, e se tem uma proximidade maior dos jogadores, estarem com eles, trabalharem com eles, e Portugal é um país que tem poucos movimentos cívicos. Eu acho que na vez
de falarem algumas vezes, criticar essa malta que quer trabalhar, e se realmente se lhe dessem valor e até se lhe dessem mais, que eu acho que certamente, e pelo que eu conheço essas pessoas, são pessoas muito mais válidas que só ir levar-lhes comida. Esses jogadores, acho que seriam o trabalho que eles querem fazer pelo futebol, pelo jogador e pelo campeonato é muito maior que isso, e acho que realmente se quisesse uma rede de comunicação, como estavas a dizer, de entendimento entre todos, conseguimos chegar muito mais longe, porque depois temos esta questãozinha que é, ok, o jogador se calhar começa-lhe a faltar um mês, se tivéssemos esta questão de que o jogador tinha que comunicar à federação todos os meses que recebesse, se ali chegasse ali a dezembro e o vencimento não caía, se calhar nesse mês até ia dizer que sim, mas depois para não estar a prejudicar o clube, porque na promessa do mês seguinte lhe iam pagar, mas depois sabemos que o mês seguinte é sempre o mês seguinte e esse dinheiro nunca mais aparece, e se os jogadores tivessem com quem falar, com quem está mais próximos, com quem terem informação, acho que seríamos todos a ganhar, mas realmente é preciso, acho que, e voltamos à mesma questão da minha última intervenção, acho que se continuarmos todos os costas voltadas e a decidir só unilateralmente e sem a ajuda de todos, sem o contributo de todos, acho que dificilmente chegaremos a um bom porto. Mas eu acho que esta questão dos salários era basicamente isso, era haver, e se tiver que haver uma transferência bancária para comprovar isso, né? Acho que aí todas as dúvidas são dissipadas. Se houvesse um mecanismo legal em que a Federação tivesse acesso a essa transferência, aí não havia dúvida nenhuma. Se naquele dia X o dinheiro não estivesse na conta do jogador ou nessa transferência, havia algum problema e a Federação aí tinha que agir. Eu vou-te dizer, isto é para dar a minha opinião, para irmos à última ronda, como também vocês sabem, fui diretor desportivo já várias vezes no Campeonato de Portugal. O que me preocupa, e o Presidente Jorge Neves há pouco tocou nisso, e o Presidente Rui Pedro também nas mensagens que me mandou, deixa isso implícito, é que aqui é muito esquecido, e os clubes que cumprem, que têm cumprido sempre, não é? Cumprem, mas acabam por ser prejudicados por cumprir. Isso a mim chateia-me de sobremaneira, não só pela concorrência desleal, mas pelos abandonos sucessivos, pelo facto de, se não fosse um movimento de futebol para a vida, havia gente que estava preso numa ilha e nem sequer podia viajar para voltar para casa, e os clubes têm cumprido e que fazem um esforço gigantesco para cumprir segurança social, com as finanças, com os contratos dos jogadores, dar as melhores condições, e no fim são premiados os que não cumprem, porque é mais uma época, é seguir, vamos apertar a malha, mas lá está, como dizia o Presidente Luís Torres, no novo regulamento está previsto o controle, o problema é que não tem sustentação legal, e podemos cair aqui num grave problema. A ideia é boa, a intenção é maravilhosa, mas pode ser um problema. Eu dou aqui o exemplo das 5 substituições. A intenção era fantástica, não está regulamentado, obviamente não vai acontecer, e já se gerou mais uma caldeirada à portuguesa, que depois somos vamos ter lá fora. Vamos à última ronda. Se me permite, o enorme paradoxo desta situação é que os cumpridores são incumpridores. O enorme paradoxo desta situação, conforme o Luís Torres acabou de dizer, é que os cumpridores são incumpridores. Portanto, os clubes que estão a fazer as contribuições dos seus atletas, mesmo que atletas em contrato de trabalho temporário, e, portanto, enquanto desportistas não profissionais para a Segurança Social, estão a desrespeitar a legislação que existe na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, os cumpridores são incumpridores. Este é que é o paradoxo. E esta é que é a enorme gravidade do que está aqui em cima da mesa. É isto, porque hoje quem está dentro da lei é quem nada faz. Dentro da lei do que é a legislação da Federação Portuguesa de Futebol. Agora, penso que é a opinião unânime, que isto não poderá ser assim, terá que ser exatamente o contrário. E portanto, não me vou repetir, a solução terá que passar por uma legislação clara relativamente ao estatuto do atleta semiprofissional, para todos os efeitos é semiprofissional, com contratos de trabalho desportivo, portanto, a tempo parcial,
e que terá que ser negociado naturalmente entre a tutela e penso eu que naturalmente neste aspecto as federações terão um papel primordial no sentido de colocarem, como eu dizia há pouco, como prioridade a par de outras questões, a resolução desta situação que será vantajosa para todos, inclusive para os próprios atletas, que são os principais... Principalmente. Aliás, deixem-me também, antes agora de ouvir o Presidente Jorge Neves, dizer que, concordando totalmente com o que disse o Romão, até como diretor desportivo estive sempre muito próximo dos jogadores, os jogadores às vezes são um bocadinho ingênuos, mas também às vezes cometem erros de palmatória, porque, por exemplo, vou repetir o que disse o Presidente Jorge Neves, há incumpridores crónicos, quando se faz um telefonema para um colega ou outro, sabe-se imediatamente, e este ano foi por demais algumas situações, e eu posso-vos dar aqui um exemplo de um clube que sabe, até há bem pouco tempo, que sabia que devia 5 meses, e que teve dezenas de jogadores e já está a oferecer para a próxima época contratos profissionais na ordem de 2.000 euros. E há jogadores a assinar. Portanto, se assinam, depois também terão a sua cota de parte de responsabilidade. O jogador tem a obrigação também de se informar e de tentar ter mais critério e, ao mesmo tempo, este tipo de situações que aconteçam e se continuar a acontecer, que quem dirige estas chatos seja também penalizado, porque senão vale tudo. Presidente Jorge Neves, força. Pronto, já foi tudo dito. Penso que estamos numa fase, enfim, já final desta tertúlia. Quero, enfim, agradecer ao Rémulo este convite que muito me honra em termos institucionais e também ao Sport Benfica e Castelo Branco, que é um clube cumpridor, um clube que sempre tem feito, digamos, uma gestão muito adequada, que tem tratado com muito respeito todos os seus intervenientes, desde os jogadores a treinadores, e nós queremos continuar assim. Independentemente disso, aquilo que nós também pretendemos é que desportivamente este clube possa ter um futuro. É nisso que estamos a trabalhar. É nisso que estamos a organizar-nos, procurando modernizar, adaptando o clube a uma nova realidade para que Castelo Branco possa ter um clube nas ligas profissionais. Mesmo para terminar, e perdoem-me que volte outra vez à questão dos 6, estamos juntos, enfim, fazendo aqui um apelo, não sei se o Dr. Fernando Gomes nos está a ouvir ou não, mas de qualquer forma pode ser que alguém da Federação esteja a ouvir e dizer mais... Alguém da Federação está de certeza. Exatamente, que relativamente aos nossos 6, e eu estou a falar em nome coletivo dos 6 clubes, nós estamos disponíveis para colaborar, nós estamos disponíveis para ser parte da solução, para de uma vez por todas acabarmos com este problema. Para nós dói-nos um bocadinho que a Federação Portuguesa de Futebol seja tão solícita a colaborar com a Liga na organização dos jogos que faltam agora da Primeira Liga, a arranjar painéis LED de 100 metros para estes jogos, e nós só precisávamos de 6 jogos para resolvermos o nosso problema. Estávamos todos caladinhos, porventura uns mais contentes que outros, mas isso é da vida, e portanto solicitar aqui ao Dr. Fernando Gomes que há questões que são mediáticas, como a Seleção Nacional, como os jogos da Primeira Liga, mas também não podemos esquecer que o Campeonato de Portugal é a principal prova desportiva que a Federação organiza e, portanto, achamos que merecemos, de alguma forma, algum respeito, pelo menos se não for respeito, pelo menos que olhe para nós e perceba que todos temos aqui um problema que vamos querer resolver, e da nossa parte há também todo o interesse nisso, em conseguirmos colaborar na desejável paz para o futebol nacional. E esta questão que claramente não foi bem tratada, que claramente houve aqui, não sei se alguma precipitação, fosse o que fosse, isso agora não interessa, mas há um problema e este problema tem que se resolver, e é isso que nós queremos. Um abraço ao Rémulo, parabéns por este serviço inexcedível que está a prestar ao desporto. Isto é que é importante. O desporto é isto. Não são às vezes algumas charlas que nós vemos em que os interesses são outros, em que aquilo não se discute futebol. Discute-se é política desportiva. Discute-se é clubita aguda. E aqui estamos a discutir de uma forma perfeitamente livre, mas o que verdadeiramente importa é que nós estamos aqui a querer tratar de problemas que dizem respeito a centenas, a milhares de pessoas, e a tentarmos de alguma forma ter aqui uma atitude positiva, e por isso eu muito lhe agradeço, e dizer-lhe que pela minha parte
estou perfeitamente disponível para aquilo que entender, noutro tipo de oportunidades, para poder também dar o meu contributo. Um abraço ao Presidente Rui Pedro Silva, muitas felicidades para a próxima época e um obrigado também ao Romão Afonso, porque também tem sido, desde a primeira hora, um grande defensor destes clubes e destes dirigentes que a maior parte deles lutam com grandes dificuldades, mas aqui estão de peito feito às balas, a procurar fazer melhor pelos seus clubes, pelas suas terras e pelas suas localidades, e isso é que é importante. Muito obrigado. Obrigado eu, Presidente. Também já vou dar a oportunidade ao Presidente Rui Pedro de se despedir. Romão, força. Não, eu acho que realmente acho que falamos aqui de muitos pontos, não é? Em relação ao passado, que esperamos que esse passado ainda tenha um futuro. E também já deixamos aqui o olhar sobre aquilo que será o Campeonato de Portugal. Deixar outra vez a mensagem. Acho que há muita necessidade das coisas ficarem claras para toda a gente, a nível do que se quer fazer no nosso campeonato, e o tempo urge, embora já vimos que muitas vezes a urgência não dá bom resultado, embora a maior urgência que houve, que foram aqueles dois comunicados, aquele primeiro comunicado e depois o comunicado que deu por encerrado o Campeonato de Portugal a nível daquilo que se jogava em campo, dos jogos que havia, e que disse logo nesse comunicado que dois clubes iam subir. Acho que não havia necessidade dessa linha. E depois o comunicado que quando se estava aqui numa luta por outro tema, que era a questão dos distritais, de subirem os 20 clubes e tudo mais, de repente, assim, a meio do nada, também aparece a subida do Vizela e do Arouca, dois clubes que não temos absolutamente nada contra, antes pelo contrário, eram clubes como os outros 72 clubes, que sempre defendemos e sempre respeitamos todos por igual. Mas acho que houve muita precipitação quando, na nossa opinião, não havia essa necessidade nessa altura. Se era a necessidade de precipitação e de esclarecermos alguns temas mais primordiais, e eu acho que é fundamental isso ser esclarecido já nas próximas semanas, porque é como dizemos, acho que os clubes já têm os treinadores definidos, já têm os jogadores definidos, e depois também aquela questão que falaste de clubes incumpridores, que assim, se fizermos boa fé às palavras da Federação, sabemos que esse clube não irá participar no campeonato, não é? Acho que não tem por onde não ser, não é? Sabemos que um clube que em 10 meses pagou, se não estou em erro, 2 ou 3 meses, os outros 6 meses não pagou, está agora a oferecer, segundo dizes, 2.000 euros aos jogadores, também é o que dizes, também não percebemos como é que os jogadores o aceitam. Um clube que teve 40 jogadores, que em dezembro mandou 20 embora, acrescentou mais 20 ao plantel, mas vieram mais 20 sabendo tudo o que se passava, e depois dizendo que havia promessa de pagarem, passado em março, quando isto acabou, não tinham recebido nada, ou tinham recebido um mês, não estou em erro. Pronto, mas esse clube, esses jogadores, se calhar, entretanto, já haviam ter feito contratos com outros clubes e fizeram com esse clube, mas se calhar o clube não vai poder participar e vai ser mais uma sala ganhada, como também já o dissemos na página, porque assim é impossível dizer aos clubes: olha, agora esperem aí um bocadinho, estejam aí um mês ou dois parados, não podem fazer absolutamente nada. Isso não pode acontecer, nem vai acontecer. Os clubes estão a trabalhar e é urgente. A Federação, de certeza, tem lá pessoas competentes, tem lá muita gente para trabalhar, tem que trabalhar os fins de semana, como nós também trabalhamos os fins de semana, e fazer horas extras e tudo mais, e chamar mais gente para as equipas e reforçar as equipas, mas que saia com a máxima urgência e com maior ponderação sobre isto tudo, senão não estamos a chegar a julho. O futebol está todo a voltar normalmente nos outros países, na divisão principal portuguesa, e enquanto nós andamos neste impasse grande.
Obrigado, Romão. Sei que o sábado, mais uma vez, digo que foi difícil para ti, mas foi, obviamente, mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Presidente Rui Pedro, reiterando os parabéns pelo regresso ao Campeonato de Portugal, dá-lhe a oportunidade também para as últimas palavras. Eu gostava de, se me permites, de fazer aqui dar aqui uma pequena nota e uma referência a uma pessoa em concreto, que é o Carlos André, do Oriental Dragon de Setúbal, pelo trabalho muito importante que teve de mobilização, se assim podemos dizer, dos clubes que no momento da suspensão das competições se encontravam no primeiro lugar dos campeonatos distritais. E eu trago aqui o Carlos André, e o nome do Carlos André, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que me limitei a contactar virtualmente pelas mais variadas formas, mas não só por aquilo que ele muito em concreto fez, mas pelo exemplo daquilo que ele fez, que foi a capacidade de chegar junto de todos e, como certamente calculam, durante este processo de avanço e recuos e de informações muitas vezes dispares relativamente à decisão dos clubes que estavam nos campeonatos distritais, houve opiniões claramente divergentes, houve entendimentos diferentes, houve perspectivas diferentes de atuação, mas houve a capacidade, e aí o Carlos André foi determinante, de, em primeiro lugar, pôr as pessoas a falar e depois de sempre a entendermos, e acho que é isso que é fundamental neste momento, é percebermos qual é o ponto. E o ponto hoje é o futebol português. Não é que é um produto extremamente valorizado a nível mundial, e que nós não podemos estar de forma alguma a perder este crédito. E, portanto, é uma responsabilidade de todos, naturalmente com uma responsabilidade maior de quem tem que dirigir o processo, mas tem que ter a capacidade, a exemplo daquilo que o Carlos André fez, de colocar toda a gente a falar, de mostrar sempre que haja necessidade de qual deve ser a preocupação maior e de juntos encontrarmos as melhores soluções. Porque existem Portos, Benficas e Sportings, porque existem Vianense e Benficas de Castelo Branco, porque duas das maiores transferências nacionais hoje, que foram o Pedro Neto e o Francisco Trincão, começaram a fazer a formação no Sport Clube Vianense, porque o Sport Clube Vianense recebeu 0 das transferências destes dois atletas, e essa era outra questão que também se calhar merece uma análise mais profunda, que tem a ver com as taxas de compensação pela formação de atletas e pelo trabalho fundamental que os clubes fazem e daquilo que é a coparticipação dos pais no processo e de qual é a intervenção no processo, que são coisas muito importantes também. E, portanto, a questão é percebermos qual é o ponto, e, na minha opinião, o ponto é o futebol português, e de todos contribuirmos para a defesa daquilo que é de importância maior, que é o futebol português. Todos temos responsabilidades, uns maiores, outros menores, mas todos nós podemos dar o contributo para que as coisas funcionem, e como eu dizia no início, foi com enorme tristeza que nós assistimos a todos estes episódios, porque realmente tudo aquilo que nos chegava e tudo aquilo que nós tínhamos presente não indiciava que estas coisas pudessem acontecer. Mas também nenhum de nós pensaria que hoje estivéssemos nesta situação e que o mundo fosse confrontado com uma pandemia, e a verdade é que isso sucedeu, e temos vindo a mostrar, uns melhores, outros pior, que encontramos soluções e que vamos seguir adiante e que vamos seguir, tal como o Romão dizia há pouco e muito bem, vamos sair mais fortes disto, e temos que sair mais fortes disto. Essa tem que ser a preocupação. E, portanto, esta era a mensagem que eu deixava, é o nosso discurso diariamente, quer internamente, quer externamente, e, portanto, não poderia deixar de o fazer. Para terminar, naturalmente, reiterar o agradecimento ao Remo pelo convite em nome do Sport Clube Vianense e manifestar a nossa inteira disponibilidade para tudo aquilo que entenda necessário. Este agradecimento e elogio é extensivo, naturalmente, ao Romão e ao trabalho muito importante que ele vem efetuando, e uma saudação muito especial ao Jorge Neves, e dar-lhe aqui um abraço do tamanho dos quilómetros que nos separam e para que siga a sua luta, até porque já teve aí consigo o menino do Sport Clube Vianense, que foi o Jordão, que é da nossa formação e que nós sabemos que muito bem aí esteve e que muito gostou de estar. E o João Vasco também é de Viana, no Sport Clube Vianense.
O João Vasco tem uma enorme mácula, é que já representou o Mortágua e já representou o Benfica de Castelo Branco, mas nunca representou o Sport Clubenense. Viena, mas não... Com certeza que o fará em breve, não é por falta de vontade nossa. E tenho a certeza que... Acho que o Presidente Luís Torres não quer. Sim, mas isso, o Sport Clubenense tem outros argumentos fortes para apresentar ao João Vasco, e de certeza que um dia deste que o João Vasco estará com o emblema mais bonito do mundo ao peito, que é o do Sport Clubenense. Forte abraço para vocês todos. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. Muito bem, obrigado aos três pela disponibilidade, um abraço às vossas massas associativas, a todas as massas associativas do Campeonato de Portugal, do futebol distrital, do futebol não profissional, que é o verdadeiro futebol português, e é assim que eu também gosto de olhar para ele. Um abraço, bom fim de semana, até à próxima. Muito obrigado.